Como eu disse, nós vamos retornar nesta manhã um tema já estudado em outra oportunidade e vamos abordar o tema da batalha na mente. A palavra do Senhor nos diz assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Louvado seja o Senhor por sua palavra. As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós queremos concordar aqui, eu sei que o irmão vai concordar comigo, né, os irmãos, você que está ouvindo essa programação vai concordar, que um dos campos de batalha mais cansativos é aquele que se passa em nossa mente, é aquele que se passa dentro de nós, quando nós estamos somatizando as experiências, quando nós estamos recordando de dores, quando nós estamos passando por momentos de apreensão e de preocupação, a nossa mente processa os pensamentos, a nossa mente racionaliza os fatos em nossa volta e muitas vezes o desespero toma conta da nossa alma. Há muitas pessoas que dizem assim, eu dormi e estou cansado porque minha mente não se aquietou. Dormi e sonhei com um problema e acordava pensando nisso e deitava de novo pensando nisso, me levantei para ir no banheiro e continuava pensando nisso e a pessoa começa a definhar por um mal que não é necessariamente físico, mas é da alma. A ansiedade começa a tomar conta da alma. A alma fica ansiosa, desesperada, começa a enfraquecer. E então esse campo de batalha da mente começa a se tornar um campo para exercício da fé e muitas vezes para o conflito da fé. Começamos a dizer, não, mas eu creio em Deus, e começamos a orar e começamos a buscar o Senhor, mas o ato de confiar e de descansar são atos que precisam andar juntos, mas não são fáceis de serem exercidos. Às vezes nós dizemos, eu confio, mas a alma não descansa, a alma não relaxa, porque do ponto de vista da nossa mente, a solução não se apresentou ainda. Como eu posso descansar se não há uma solução? Como eu posso descansar se o problema não se resolveu ainda? E então a alma se desgasta, a ansiedade aumenta, e não poucas vezes a fé começa a ser questionada, começa a ser enfraquecida. Estamos usando aqui um pano de fundo de uma situação das mais terríveis que já houve na história do povo de Deus. Qual é o pano de fundo para essa situação? É aquilo que Jeremias temia e aquilo que Jeremias havia pregado, alertando o povo para que se arrependesse antes que a ira do Senhor os alcançasse. Aquilo que Jeremias temia e não queria pregar, e Deus disse, prega. Aquilo que Jeremias orou para que Deus não fizesse por misericórdia ao povo. Aquilo que estava prescrito na palavra lá na antiguidade, quando Deus disse, se vocês me deixarem, virarem as costas para mim, havia acontecido. Jerusalém estava destruída. O povo de Israel, na sua glória, nos seus nobres, nas famílias nobres, na família real, estava presa em Babilônia. O exército havia sido arrasado. Os jovens haviam sido transportados para o reino, o império babilônico. A terra havia ficado apenas os mais velhos, os mais fracos e os mais pobres. O templo, lugar da Arca da Aliança, lugar que assinalava a presença de Deus aos olhos de quem olhasse. De longe se via o templo no monte, suas paredes reluziam à luz do sol. Ali estava a Arca da Aliança, ali era considerada a casa de Deus. O salmista disse, eu prefiro estar na tua casa 1000 vezes do que em outro lugar. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era esta casa, era o templo, considerada a casa dedicada ao Senhor. O templo havia sido destruído, estava queimado.
o ouro arrancado, a arca perdida, muro de Jerusalém, construído por Davi, depois estendido por Salomão, arrasado, fendido, crianças mortas, mulheres grávidas mortas, toda a glória havia passado. Jeremias estava experimentando a amargura e desespero porque o caos havia se estabelecido. Todos nós sabemos, irmãos, que nós temos facilidade de memorizar e de guardar as experiências ruins. Isto é um dispositivo de sobrevivência da nossa mente. Por quê? Porque a gente precisava aprender. Então Deus permitiu que a nossa mente processasse assim as coisas. Se alguém passa em um lugar e vai pegar uma fruta e é ferido no espinho, ele já fica alerta. As gerações que vêm, ele já sabe alertar: olha, cuidado, porque essa planta tem uns espinhos, quando você não vê, vai botar a mão, se fere. Se alguém for picado por uma cobra e veio a falecer, aprendia-se: temos que evitar cobra, temos que combatê-la, porque elas mordem, têm veneno e matam. Então, o medo e o registro das experiências ruins serviam também como auxílio para proteção. Você se recorda e você então se protege. Mas nós, infelizmente, humanos pecadores, nós acabamos por deturpar as coisas que Deus nos deu. E nós acabamos por registrar amarguradamente todo tipo de experiência ruim, mesmo aquelas que carregamos e prejudicam a nós mesmos. Traumas, dores. O psiquiatra Augusto Cury diz que é como se a janela do medo se abrisse. Você sofre um tipo de dor hoje, e então a sua mente abre as janelas da dor do passado, e aquela sensação de medo e de amargura volta. E de repente aquela situação presente que você poderia contornar habilmente e vencer habilmente, começa a se agigantar e se torna uma situação tão difícil quanto aquela que você viveu no passado. Porque agora a sua memória, ela projetou para a sua consciência toda a amargura, dor e tristeza da decepção. Imagine agora Isaías vivendo um momento de extrema amargura. Jeremias, desculpem. Jeremias vivendo um momento de extrema amargura, olhando os palácios queimados, o povo morto, cidade destruída, e ele começa a dizer: eu vou esperar o que mais agora? O que mais resta para mim? Nós temos essa tendência. Você pode examinar a si mesmo e pode identificar essa verdade. Nós temos a tendência de trazer à memória as experiências ruins. E elas se tornam um fardo pesado demais para carregar. Observe, tem pessoas que são tão fragilizadas por dores vivenciadas, que a primeira ventania já é como se fosse a tempestade. A pessoa já começa a se angustiar, e aquele mal vai crescendo e vai crescendo em sua mente. Quando vê, aquela pessoa está paralisada, aquela pessoa está depressiva, aquela pessoa está amargurada, aquela pessoa está infeliz, está perdendo até a esperança de viver. Não são poucos os casos em que isso ocorre. É um start. E o fardo do passado volta, o medo do passado retorna, a dor do passado retorna, a amargura do passado retorna, a vergonha do passado retorna, a angústia que às vezes está guardada dentro de nós. E existem casos piores em que a pessoa tem um certo tipo de esquecimento. Aquela experiência foi tão amargurante para ela, que ela joga como que se estivesse no esquecimento, mas o subconsciente está lá, guardando aquele trauma, que precisa ser tratado, que precisa ser liberado, que precisa ser esvaziado. E então, meus amados irmãos, mediante o primeiro vento, aquele medo da tempestade vivida no passado retorna. E não é mais um medo benéfico, agora é ruim, porque nos paralisa, nos angustia e nos mata. Observe que na Bíblia que você tem em suas mãos, a palavra de Deus, no versículo 18, expressa como o profeta estava. Versículo 18. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, por favor, me ajude, recite aí. Versículo 18.
Perceberam? Olha o que o medo e o trauma faz com a nossa mente. Ela projeta para a mente tanta experiência negativa, que a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções entram em confusão, a razão passa a ser suprimida pela experiência vivida, pela dor, e aí o resultado disso é perder a esperança, é perder a fé, é perder a vida, é perder a alegria, é perder a força para enfrentar a tempestade, para enfrentar a dor, para enfrentar a luta. Versículo 18, que o irmão Alisson acabou de recitar, reforça isso. Veja que primeiro ele diz: já pereceu a minha força, acabou a minha força. Percebe? E é assim que funciona. No campo da batalha de nossa mente, quando a nossa memória joga de volta as experiências amargas do passado, a primeira ação é nos sentirmos fracos. E aí vem aquela sensação: do que adianta eu lutar? Eu fui decepcionado, eu fui amargurado, o que é o que não queria aconteceu, eu vou lutar mais por quê? Obrigado, meu irmão. E aí a força vai embora. E se você perde a força de enfrentar, você se entrega. Você se entrega. Aí o que é que acontece quando a gente se entrega? A segunda parte do versículo 18 diz: como também a minha esperança, e a minha versão diz assim: como também a minha esperança no Senhor. Perceba que agora já é um nível mais profundo. Já é um nível mais profundo, já é o nível do Espírito, já é o nível da fé. Percebe? Aquele trauma vivenciado, a memória retornada, a experiência amarga do presente, faz com que todo o acúmulo destas coisas não somente neutralizem a nossa força de combate ao mal, como também maculem a nossa fé no Senhor. Está aqui, Jeremias, o homem de Deus, viveu isso, vivenciou isso. Nós que estamos hoje aqui, não estamos livres de vivenciarmos as mesmas dores, de termos os mesmos problemas, as mesmas angústias. A minha esperança no Senhor também, o que acabou se foi. Esse momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um momento muito propício para isso, porque as pessoas estão sozinhas em suas casas. Um bom número de pessoas estão sozinhas em suas casas, vivendo os seus problemas, sem ter alguém para conversar, para desabafar, sem ter alguém para poder olhar no olho e dizer: eu estou vivendo isso. E então a mente começa a trazer as coisas amargas, e às vezes as pessoas não têm força para combater aquilo, e então vão se enfraquecendo e vão se definhando. Daqui a pouco estão questionando o próprio Deus: por que Deus deixa, por que Deus não responde, por que isso, por que aquilo? E pensar, estar consciente, passa a ser um grande fardo. Daí vem os remédios para dormir, os ansiolíticos, o desejo de passar a noite toda dormindo. A gente sente vontade de não acordar. Se eu pudesse, essa noite durava mais 12 horas. Eu continuava aqui dormindo. Por quê? Porque estar acordado passa a ser um fardo. Estar acordado passa a ser sofrível. Você fica pensando e não pensa coisa boa. Uma irmã conversava comigo, o Zap tem servido para isso também, né? E ela dizia: ô pastor, eu não estou conseguindo controlar, eu não consigo pensar em nada que é bom, a minha mente só produz pensamentos maus, a minha mente só produz lembranças más. Pastor, o que é que eu faço? Aquela irmã que falava comigo pelo Zap estava desesperada, ela queria parar aquilo, mas não conseguia. Você já percebeu que toda vez que a gente não quer pensar em uma coisa, aí é que a gente pensa? Esse negócio de dizer assim: eu vou esquecer. E se você continuar dizendo assim mesmo: vou esquecer, você continua lembrando. Mais uma vez citando aqui o Dr. Augusto Cury, ele diz que é importante nesses momentos que a janela do passado se abre, trazendo todo o sofrimento vivido lá atrás. É importante abrir uma janela de agora, uma janela boa, uma janela de algo bom, porque você não vai conseguir deletar da sua memória, mas você pode contrapor uma lembrança negativa com uma boa lembrança. E esse também é
o conselho que encontramos aqui na experiência vivida por Jeremias. Perceba que o resultado dessa experiência dele, de sua mente retornar ao passado, nessa briga, sem querer lembrar, ele não tinha como não lembrar, porque ele foi avisado, ele teve medo, e agora a experiência era real diante dos seus olhos, e ele não encontrava força para passar aquele momento, porque os olhos dele estavam apenas no que era ruim, e a mente dele nas experiências amargas. Mas veja que depois que ele diz, no versículo 18, que ele perdeu a esperança no Senhor, que a força dele já havia perecido, acabado, e também a sua esperança em Deus, ele vai nos dizer de novo, já no versículo 20, que ele toma uma atitude. Se estivéssemos todos reunidos, eu ia dizer, todo mundo recita aí o versículo 20. Como a gente não está todo mundo reunido, tem uma parte em casa, uma parte aqui comigo, eu quero que você olhe como está o versículo 20 na sua Bíblia. A minha Bíblia, uma boa parte da Bíblia dos irmãos, quem tem a versão revista e atualizada, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem tem versão revista e corrigida, o texto diz assim: disto, desculpem, falei 20, é 21, me perdoe, é versículo 21. O óculos está aqui, mas a gente teme tirar o óculos, né? Aí comete as gafas. É versículo 21. Não 20, me perdoe, falei 20. O versículo 21. No versículo 20 ele ainda está falando da dor, da mente dele voltar no passado, né? Da alma dele angustiada, mas no 21 diz assim, 21. Disto me recordarei no meu coração. A revista e corrigida diz assim: disto me recordarei no meu coração. A revista e atualizada diz: quero trazer à memória. Percebam, as duas versões, se você tem a versão revista e corrigida, ou se você tem a versão revista e atualizada, percebam que as duas versões ensinam uma atitude. Ela está ensinando uma atitude. Ela não está dizendo pare de pensar. Você não vai conseguir parar de pensar, né? A gente citou há pouco o psiquiatra Augusto Cury dizendo isso, que a gente não consegue parar de pensar. Quanto mais a gente pensa em parar de pensar, mais a gente pensa, mais a gente lembra. Mas você pode substituir a experiência amarga, a lembrança amarga, por uma experiência boa, uma lembrança boa. E antes que a psiquiatria dissesse isso, antes que a ciência dissesse isso, a Bíblia está dizendo. Veja, quando o autor diz, disto me recordarei, é uma ação, ele está dizendo, peraí, eu vou me lembrar é disso aqui. Você que tem a versão revista e corrigida vai perceber essa ação, quando ele diz aí, disto me recordarei, por isso tenho esperança. Olha o contraposto. No 18 ele diz, também pereceu a minha esperança, acabou a minha esperança no Senhor. No 21 ele vai dizer, disto me recordarei, por isso tenho esperança. A versão revista atualizada diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A corrigida, ela ainda é mais incisiva, né? A atualizada diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Explica melhor, mas é menos incisiva. A versão revista e corrigida diz, disto me recordarei. Aponta para algo. Olha que coisa fantástica. A memória não é uma maldição, meus irmãos. A memória é uma bênção que Deus nos deu. E nós precisamos agora, orientados pelo Espírito Santo, saber usar a memória. Saber usar a memória. Do que é que o profeta vai se recordar a partir desse momento? Enquanto o profeta estava remoendo dentro da sua alma, enquanto o profeta estava olhando só para o problema na sua frente, era gravíssimo, assim como é gravíssimo o seu problema. Sabe? Cada um tem a sua luta particular, pessoal, seus traumas, suas dores, suas angústias, suas decepções, suas vontades, seus sonhos. E tudo isso vai se acumulando, se torna um fardo. Séria é a sua luta pessoal, Deus sabe disso. Alguém pode olhar para você e dizer, fulano não tem razão nenhuma de estar assim, Beltrano não tem razão nenhuma de estar assim, Cicrano tem uma vida muito boa. Quem sabe da luta pessoal somos nós e Deus, somente nós e Deus. Na vida de alguém o problema é a falta de dinheiro, na vida do outro é a falta de paz. O dinheiro não dá paz. Na vida de alguém o problema é uma falta emocional, está sozinho. Na vida do outro é justamente essa companhia,
é o marido que ameaça a própria vida, ou vice-versa. Na vida de alguém é a tristeza de não ter filhos, na vida de outros são filhos que causam amargura. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas esquisitices, cada um tem as suas frustrações, mas todos têm uma mesma resposta: Jesus Cristo é a resposta para as nossas almas. E então nós olhamos o profeta, e ele diz: vou trazer à memória o que me dá esperança, disto é que eu vou me recordar. E o que é que ele vai se recordar? Percebam, qual era o contexto do profeta? Destruição, Jerusalém destruída, o templo destruído. Na realidade dele, ele precisava de algo que dissesse assim: não é assim como você está vendo. E então ele se lembra de algo fantástico, no meio de todo aquele caos. Ele se lembra que ele está vivo. Ele se lembra que o povo, embora no cativeiro, ainda está vivo. Ele se lembra que aqueles que estão ali feridos, machucados, amargurados, ainda estão vivos. E se estão vivos, é porque Deus não desistiu deles, é porque a misericórdia de Deus não acabou sobre a vida deles. Nós temos a tendência, quando passamos por situações difíceis, de achar que Deus nos abandonou, de achar que Deus não nos ouve, de achar que Deus não se importa conosco. Nós não temos como saber a dimensão de todas as coisas. Lembremos sempre de Jó. Jó não sabia o que acontecia no reino espiritual. O desespero tomava conta de Jó por conta das experiências amargas que Jó estava passando. Assim somos nós, tem coisas que nós não sabemos por quê, para quê, o que está acontecendo, mas o que nós sabemos é que nós temos um companheiro de jornada que anda conosco e que mora em nós, Jesus Cristo, e esse não nos deixará, se importa conosco, se importa com as nossas dores, é o nosso auxílio, é o nosso escudo, é a nossa salvação. Então, de repente, Jeremias se lembra que Deus continua sendo Deus, e que mesmo diante daquele caos todo, ele não tinha perdido o controle. Eu imagino que Jeremias pode ter se recordado que o próprio Deus havia lhe dito que traria os caldeus, que exerceria juízo. E de repente Jeremias percebe que o mal que ele está vivendo não fugiu ao controle de Deus, está ainda sob o controle de Deus. E então ele começa a reconstruir dentro do seu coração, dentro da sua mente, alguma esperança. E aí ele vai dizer aí, você pode acompanhar o versículo 22, aquilo que traz esperança a Jeremias é que a misericórdia de Deus não se acaba. Está aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, aleluia. Não acaba a misericórdia de Deus. Jeremias recobrou a esperança. Assim também esperança para nós, a esperança até para o homem que cometeu o pecado e que está vivendo as consequências duras do pecado, está vivendo as consequências amargas do pecado. Ele não precisa tirar a própria vida, ele não precisa desistir, ele pode se refazer, porque as misericórdias de Deus o alcançarão, trarão um perdão que cura, trarão a redenção que liberta. Aqueles que estão vivendo em amargura nesse momento, quantas famílias estão vivendo caos dentro de casa, porque todo mundo estressado, e alguém perde a paciência, e daqui a pouco pessoas que se amam começam a se ofender, mas não é o fim. O Senhor pode trazer o perdão, e pode trazer a cura e a transformação, porque as misericórdias dele não têm fim. Às vezes vivemos as consequências das decisões erradas, tomamos um caminho errado e nos perdemos, e aí achamos agora acabou, para mim só resta isso. Não, não é verdade, ainda há esperança, porque as misericórdias dele não têm fim. Vamos sair do poço. O poço não foi feito para ficarmos lá, a caverna não foi feita para ficarmos lá. É um período de transição, é um período de autoconhecimento, é um período de arrependimento, é um período de confissão, um período de mudança, mas nós não fomos gerados para ficar no poço. Assim seria para Israel, assim seria para Judá, para Jerusalém, para o que eles estão vivendo aqui. O cativeiro veio. Jeremias está passando por uma situação de extrema dor, mas não seria o fim, aleluia. O tempo da redenção viria, e os historiadores, arqueólogos, teólogos, concordam com uma coisa sobre a história de Israel. Após o cativeiro,
Judá nunca mais se tornou idólatra. Louvado seja Deus. O cativeiro foi o fim da idolatria. Eles aprenderam que a esperança deles devia estar no Senhor, no Deus de Israel. Então a dor que vivemos nos colocará ainda maior intimidade com Deus. A experiência amarga que às vezes está trazendo a falta de esperança à sua alma pode ser substituída pelo entendimento de que Deus continua no controle e de que a misericórdia dele não tem fim. E então nós vamos sair desse ostracismo, nós vamos sair desta caverna e a nossa mente vai equilibrar-se ao lembrar que apesar de tudo, Deus é Deus e Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E então chegamos ao versículo 22. E qual é a experiência que nós tiramos do versículo 22? Aliás, 23, né? Ao bota o óculos, pastor. O versículo 23 diz assim: elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, louvado seja Deus. Por que que o profeta, guiado pelo Espírito, tendo a sua mente apaziguada, os seus olhos espirituais abertos, destaca isso? Que elas se renovam a cada manhã. O que é que ele quer dizer com isso? Preste muita atenção nisso, você que está em casa também. Eu acabei de dizer que tem momentos que se a gente pudesse, a noite continuava, né? Eu disse uma frase aqui, que tem dias que a gente acorda dizendo assim: se eu pudesse, a noite ia ter mais 12 horas, eu ia continuar dormindo. Por quê? Porque acordar, estar consciente, se torna um fardo. A mente não para, a memória não para, os pensamentos ruins não param. Então as pessoas começam a se deprimir e querem ficar dormindo, e querem ficar em seu quarto, e querem ficar no seu canto isolado, sozinho. Então o profeta, guiado pelo Espírito, diz assim: que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E isso é uma lição. Ao invés de desejar dormir, nós temos que desejar levantar. Ao invés de querer se isolar, nós temos que querer sair do isolamento. Porque o fato de estarmos vivos de manhã significa que Deus renovou a sua misericórdia e este dia pode ser diferente. Amém? A gente tem que dizer para nós mesmos que a noite pode durar, o pranto pode durar a noite. Mas a palavra diz que a alegria vem com o amanhecer. Ora, entra na tua intimidade com Deus e pede isso para você. Meu Senhor, me dá essa alegria que vem ao amanhecer. Porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a minha força se acabou, como diz o versículo 18, ao amanhecer eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, renova as minhas forças, me dá a tua alegria, para que eu tenha força para enfrentar. Meu irmão, Deus vai levar você a um nível de intimidade com Ele que você nem imaginou ainda. Deus vai abrir os teus olhos para coisas que você ainda não contemplou. Deus vai abrir a tua alma para coisas que você ainda não experimentou. Quando lá em Gálatas, o Espírito, usando o apóstolo Paulo, vai falar do fruto do Espírito, ele fala da alegria, fala do gozo. Está lá, que o fruto do Espírito é alegria, é gozo. E você pode experimentar isso, mesmo estando vivendo momentos de extrema angústia. O Espírito Santo pode trazer ao seu coração a alegria do pertencimento a Deus, a alegria da paz de saber que Deus é com você de verdade e que a sua vida está nas mãos seguras e poderosas dEle. E esse tipo de experiência, ela é real na vida de todos aqueles que buscam com intimidade o Senhor. Como eu disse, cada um tem a sua luta, tem a sua batalha na mente, tem a sua realidade, mas uma coisa é real na vida de todos nós, de Deus, e a alegria dele pode mudar a sua maneira de sentir e de viver o mundo. Elas se renovam a cada manhã. O dia não amanhece para que o seu sofrimento continue. O dia amanhece para que você cresça mais e se torne mais forte, porque Deus é com você. E aí ele conclui o versículo 23 dizendo: grande é a tua fidelidade, louvado seja Deus. Olha, gente, é uma experiência profunda aqui,
uma experiência de grande adrenalina, esses versículos. Se você pegar aqui, do 18 ao 23, é uma experiência profunda. O cara vai lá no fundo, é como se estivesse numa montanha-russa, desce lá no fundo e sobe. Porque o homem que não tinha esperança, que tinha desistido de esperar em Deus, agora ele contempla, pelo contrário, que Deus é fiel. Grande é a tua fidelidade. Lembra da palavra que diz assim: porque se formos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não muda, Ele não falta com a palavra dele. O homem muda, o homem é mentiroso, o homem empenha a palavra aqui, daqui a pouco já diz, não é bem assim. O ser humano é assim. Eu vou fazer isso, isso e isso, daqui a pouco muda as configurações. Não era bem isso que eu queria dizer, o que eu quis dizer que era assim. Deus não. Se Ele diz faço, Ele faz. Se Ele diz vou, Ele vem. Se Ele diz dou, Ele dá. E então Jeremias descobriu que em todo aquele furacão de experiências que ele passou, Deus estava com ele. Por isso ele diz: grande é a tua fidelidade. Uma das coisas fantásticas que nós vamos encontrar na Bíblia, eu quero concluir com isso, é que todas as pessoas que passam por experiências profundas com Deus, elas se tornam mais seguras. Jó passou por uma experiência tão profunda, e no final da sua experiência ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha que coisa linda, poderosa, profunda. Davi passou por uma experiência tão profunda com Deus que ele vai dizer: minha garganta secou-se de clamar pelo meu Deus, meus olhos secaram-se de chorar, esperando por meu Deus, que me leve à torrente das águas. Mas aí no final do seu salmo, Salmo 69, se eu não estou equivocado, ele vai dizer que a esperança dele é o Senhor. Que o abismo feche a boca, o abismo não vai tragá-lo, porque ele espera no Senhor, seu Deus. Moisés vivenciou um momento de amargura tão grande, que disse a Deus: se é para me tratar assim, me mate de uma vez. Moisés, o homem mais manso da terra, segundo a Bíblia, disse: se o Senhor vai me deixar passar por isso, se é para me tratar assim, me mate de uma vez. Mas o mesmo Moisés vai contemplar a glória de Deus, e a Bíblia vai dizer que fala com Deus face a face. Louvado seja Deus. Os momentos de amargura não são para nos destruir, e nem são para nos deixar lá, são para nos levar mais perto do Senhor. Que os nossos olhos se abram para esse Deus poderoso, e que no lugar da memória que só nos faz lembrar do amargor, você abra a janela que te faça lembrar o quanto o Senhor te ama, o quanto Ele fez por você. Ele assumiu o teu lugar na cruz, antes de você nascer, Ele te conheceu, e assumiu o teu lugar na cruz, porque ama você. E Ele diz na palavra dEle para mim e para você: estará conosco todos os dias. Os bons dias da juventude, os cansados dias da velhice, os bons dias da vida e o dia da morte. Ele estará conosco todos os dias. Não há o que temer. Não permita o desespero tomar conta do seu coração. Não permita a dor tomar conta da sua alma. Não permita o desespero ocupar os seus pensamentos. Não permita. Porque Ele é real. E Ele ama e cuida de nós. Então podemos dizer com o profeta Jeremias: grande é a tua fidelidade. Agora veja o versículo que nós não lemos e com ele encerramos. O versículo 24. Veja aí. Jeremias percebe que depois de todo sofrimento, que a força dele não vem dos bens que ele tem, da posição que ele ocupa, mas a força dele vem da realidade de Deus ser presente, de Deus estar nele, como ele. E aí ele diz, eu quero desafiar você para ler aí na sua versão, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24.
Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículo 24. Você de casa também, está com sua Bíblia aí na mão, vamos recitar juntos a palavra de Deus, vamos lá? 1, 2, 3. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, aleluia. É nele que nós esperamos. Santo e soberano Senhor, Espírito do Deus vivo, rogamos que agora, em nome do Senhor Jesus, gere em nós essa esperança, gere em nós este entendimento adquirido do estudo da Tua Palavra. Visita cada coração e mente, pois cada um de nós é uma realidade, é uma experiência, mas grande é o Senhor, maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas dores, maior do que as nossas culpas, maior do que as nossas angústias. Estende tua mão agora, soberano Senhor, toque em nossa mente, toque em nossa alma, liberta da amargura de vida, liberta da ansiedade, liberta do medo. A nossa mente que projeta tantos pensamentos, onde muitas vezes a confusão se estabelece, que a nossa mente se aquiete, assim como a tempestade se aquietou no mar, mediante ao som da Tua voz. Que nesse momento o estudo da Tua Palavra possa repercutir em nossa mente a voz do Senhor, nos dizendo para não temer, nos dizendo para não desesperar, nos fazendo lembrar a quem pertencemos, nos fazendo lembrar que o Senhor está conosco, que por isso podemos ter esperança, porque o Senhor não nos trata como merecemos, mas as Tuas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas. Portanto, nós vamos esperar sim no Senhor, e nós vamos viver a cada dia com esta certeza, com esta convicção, vivendo como vencedores, como homens que esperam no Deus que pode todas as coisas, vivendo como filhos amados, que foram comprados por alto preço, o preço de sangue na cruz. O Deus que nos salvou é poderoso para cuidar de nós, vivendo na certeza de que diante dos perigos deste mundo não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa segurança. Oh Espírito Santo, eu rogo ao Senhor que o Teu Espírito, que o Senhor permita clareza em cada mente e coração desta verdade, da verdade nessa manhã, Tua Palavra, de maneira que todos nós possamos tomar posse dessa verdade e viver confiando nesta verdade, e aprender a colocar esperança não no homem, não na razão, não nas coisas que estão em nossa volta, mas aprender a colocar a nossa esperança unicamente no Senhor, porque é do Senhor e somente do Senhor que vem a nossa salvação. Nos abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que está aqui, a cada pessoa que ouve a Tua Palavra, que seja tocado de forma especial pelo Teu Espírito nessa manhã, e que a Tua bênção esteja conosco. Perdoa-nos os nossos pecados, permanece conosco, oramos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, amém. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Nós vamos continuar com a EBD aqui, a irmã Vilmária vai estar assumindo a palavra. Eu quero convidar você a guardar a palavra de Deus no seu coração. À noite, nós vamos às 18h30 estar transmitindo o culto noturno, e nós temos avisos importantes para a igreja no culto da noite, viu? Eu quero à noite compartilhar um tempo, dando algumas explicações de como a igreja vai funcionar nesse mês de junho, diante da continuidade desse período de pandemia. Então não perca o culto da noite, esteja atento, ligue o seu celular, a sua Smart TV, para você estar informado. Deus nos abençoe.